Quero compartilhar uma palavra com você, que se encontra no livro de Salmos, de número 100. É um salmo pequeno, que tem grande poder em seus versículos, e muita lição de vida para as nossas vidas e para a nossa caminhada com Cristo. Salmo de número 100 é um salmo de adoração, é um salmo de ação de graças, e é um salmo a qual nós podemos ver Deus em sua totalidade e poder e ação. Você pode dizer amém? Na versão que eu trago essa noite, posso dizer assim? Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, ou toda a terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele em quem nos fez, e dele somos seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração é a sua fidelidade. Se você crer, pode dizer amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos diante de um texto, alguns versículos, expressado através do salmista, alguns sentimentos e algumas afirmações de algum sentimento que ele está sentindo nesse momento, expressando a Deus quando ele adentra a casa do Senhor para adorar o nome do Senhor. Estava pensando em um título para essa pregação, e veio na minha mente: aonde está a minha alegria? Porque a alegria é um sentimento bom, sim ou não? É muito bom estar alegre. É muito bom estar alegre. O sentimento de alegria é algo que aformoseia o rosto, nos deixa mais bonito, né? Como é triste você olhar para uma pessoa e ela está de semblante caído, né? Acaba contagiando, assim também como a alegria. Se você tem o contato com a pessoa que está vivendo um momento de alegria, você também se alegra, né? É automático. E quando nós lemos esse texto, o primeiro versículo, ele está te chamando a um tempo com Deus. Ele está te chamando, está te fazendo um convite, não só aqueles que estão ali naquele momento, não. Ele chama todos os moradores da terra para adorar o Senhor. Mas adorar o Senhor de que forma? Adorar o Senhor de que jeito? Ele diz assim: com júbilo, celebrai, adorai, vamos à casa do Senhor, adorar o seu nome, celebrar o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é merecedor dessa adoração.
Quando nós começamos a adentrar nesse texto, nós tentamos entender o que se passava naquele momento, qual que era a mensagem que o salmista estava querendo passar para aquelas pessoas, para aquele povo. E nós podemos entender que é um momento de adoração, é um momento que eles vão render graça, assim como nós fizemos. Nós saímos da nossa casa, viemos a este lugar chamado casa de oração, com o entendimento de adorar o Senhor, porque nós necessitamos, a criatura necessita adorar o Criador, é algo que vem de dentro. Mas quando eu percebo no versículo de número 2, ele me apresenta algo. Ele diz assim: olha, servi ao Senhor com alegria. O primeiro momento ele te chama para celebrar, vamos cantar, vamos entoar louvores ao nome do Senhor. Aí parece que tem uma pausa. É como se chamasse a nossa atenção e fala assim: espera aí, agora nós vamos servi-lo. Não só entrar na casa dele para adorar, não, vamos servi-lo como ele é, e por tudo aquilo que ele tem feito por nós, porque até aqui tem ajudado o Senhor as nossas vidas. Há um sentimento gerado dentro do salmista, que está expressando esse momento. Não basta só eu criar uma expectativa de vir na casa do Senhor para adorá-lo, mas como eu posso servi-lo? Como eu posso chegar diante dele como servo e servi-lo ele? Apresentar alguma coisa para ele, a preocupação de entregar algo para ele em forma de serviço. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver em diversos salmos este convite. Davi mesmo, quando se falava de ir para a casa do Senhor adorar o nome dele, ele se alegrava. Já foi falado 3 vezes aqui. No salmo de número 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi, ele tinha essa alegria, mas ele não ia só para ir à casa do Senhor, ele ia para sacrificar ao Senhor, para servir ao Senhor. Havia uma preocupação no coração de Davi, de servi-lo, aquele Deus que ele conhecia. Uma preocupação de servir, mas não é servir de qualquer forma, é servir como o salmista diz, com alegria. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que a nossa alegria, ele é a fonte da nossa fé. A alegria é a fonte da nossa fé. Vamos ver? Na carta de 1 Pedro, olha o que Pedro vai dizer, a partir do versículo de número 6. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que por uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o puro ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória, honra, na revelação de Cristo Jesus. Oh, aleluia! O apóstolo Pedro aqui está afirmando algo, que a nossa fé, ela é a nossa alegria é a fonte da nossa fé.
Não importa a circunstância, não importa a provação, mas a nossa fé vai produzir isso, força. A nossa alegria vai produzir força, e a nossa força vai produzir fé. Não é assim que a palavra diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. A forma de nós agradarmos a Deus é dessa forma. E quando nós olhamos para esse salmo, para esse convite desse salmista, de adorar a Deus, o Criador, com alegria, servir Ele com alegria. Olha só, a fé nós sabemos que é o requisito para adorar a Deus, porque Ele procura em nossas vidas a todo tempo, uma fé que agrada a Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós entendemos o nosso chamado, a expectativa de servir a Deus, aquilo que nos move, é entender quem Deus é. Bem verdade é que nós nos deparamos com pessoas que, no nosso dia a dia, eu principalmente, com pessoas que já não tem mais essa alegria de servir a Deus, de vir à casa do Senhor. Homens, mulheres que outrora serviam ao Senhor, mas por algum determinado momento perdeu essa alegria de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor. É muito triste isso. Pessoas que exerciam funções na casa do Senhor, que outrora se movia de alegria porque servia a Deus e não ao homem, servia ao Criador, servia aquele que criou. Aí eu parei para pensar, como é possível isso? Pessoas que perdem essa alegria em determinado momento da caminhada. Você conversa e parece que há um vazio, e diz assim: olha, antes eu tocava, antes eu louvava na igreja, antes eu pregava, mas hoje eu não faço isso mais. E muitas das vezes nós ouvimos até algumas palavras, por exemplo, a igreja não salva ninguém, né? Não é assim? Quem nunca ouviu essa palavra? Uma justificativa de não estar servindo ao Senhor. Por exemplo, nós somos a igreja, ou a igreja é coisa do homem. Eu tenho certeza da minha salvação, independente aonde eu estiver, se eu estiver servindo ou não, eu tenho certeza da minha salvação. São tipos de palavras que nós ouvimos no nosso dia a dia, que vem de encontro a algo que não dá para entender. Por exemplo, quando nós olhamos para esse salmo, como entender um argumento de alguém que outrora estava vivendo desta forma, e agora usa um argumento para não servir a Deus? Pastor, será que essa pessoa verdadeiramente conheceu a Deus? Será que ela verdadeiramente estava servindo ao Criador ou ao homem? Porque o texto qual nós lemos, que Pedro fala, ele vai falar de adversidade, ele vai falar de dificuldade, de circunstância que eu e você nós vamos atravessar no nosso dia a dia. Mas a nossa fé não está medida sobre isso, nem mesmo através do ouro. Não, a nossa fé está além disso, está posta além disso, aonde o nosso Criador está. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, onde Ele está. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos ler um texto.
Segunda Crônicas, capítulo de número 30, a partir do verso de número 21. Porque a nossa referência sempre vai ser o povo de Israel. Nós aprendemos em todo o tempo, quando nós fazemos leitura, seja na velha aliança ou na nova aliança, nós estamos aprendendo com o povo de Israel. Seja com os erros, seja com os acertos, seja com a adoração, seja com temor ao Senhor, seja em obediência à palavra e também em desobediências a Deus. Nós aprendemos com erros, mas também aprendemos com os acertos. E esse texto aqui de 2 Crônica, capítulo de número 30, vai dizer o seguinte, olha: os filhos de Israel, a partir do verso 21, os filhos de Israel se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos, por 7 dias, com grande júbilo, e os levitas e sacerdotes louvaram ao Senhor diariamente, em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam o bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas que trouxeram, as ofertas pacíficas, e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Oh, aleluia! Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato fizeram com júbilo ao Senhor. Aleluia. Quando há um entendimento, quando há uma certeza de quem nós estamos servindo, há uma alegria, há um júbilo, há um mover, há uma felicidade, há algo que nos move da nossa casa, que não nos deixe ficar presos em circunstância, em nada, em dificuldade. Não. Há uma alegria que jorra. Não precisa falar muito, não precisa insistir muito. Aquela pessoa, ela tem um prazer de sair da sua casa e se falar, vamos continuar a adoração, as pessoas estão prontas a adorar. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor, elas estão prontas a servir ao Senhor. Esse texto aqui está bem claro. Eles reuniram para um culto como esse, para festejar. Aí de repente, 7 dias, querido, louvando incessantemente, a palavra diz, servindo, não só louvando, mas servindo. Aí de repente fala assim, acabou. Vocês estão de acordo, nós ficarmos mais 7 dias aqui adorando? Oh, glórias! Eles estavam prontos, e a palavra diz que eles continuaram a adorar no mesmo propósito, na mesma alegria, na mesma força. Por quê? Porque eles conheciam aquele a qual eles estavam adorando. Oh, glória! Adorar Ele com júbilo, mas servir Ele com alegria. João 10:10, Jesus vai dizer que nós estamos cercados por alguém que quer roubar a nossa alegria. É um ladrão que ele não brinca, ele não dorme e ele não vacila. Ele quer roubar a minha e a sua alegria, mas que alegria é essa? A alegria de servir ao Senhor. A alegria de despertar um sentimento de se preocupar
Quando dizer vamos à casa do Senhor, falar igual o salmista, não por peso, não por obrigação, não, por causa de uma alegria que nós temos em nosso coração, que nós estamos fazendo para Ele, fazendo para Ele. Se eu toco para Ele. Se eu canto para Ele. Se eu oferto para Ele. Se eu venho limpar a igreja, eu limpo a igreja para Ele. Oh, glória a Deus, aleluia. É o que nos move. É o que move a criatura em direção ao Criador. Mas bem verdade é, como eu disse, esse inimigo ele tem roubado a alegria de pessoas que outrora estavam aqui expressando essa alegria, pastor Israel, com funções. Esse Deus maravilhoso, através do seu Espírito Santo, lhe concedeu um dom maravilhoso para servir a casa do Senhor. E agora esse inimigo roubou essa alegria, por causa da circunstância, por causa do disse-me-disse, por causa de uma palavra atravessada. E aí nós justificamos dessa forma. Não precisa ir à casa do Senhor, não. Não precisa se congregar, não. A salvação não está vinculada a isso. Mas a alegria de servir o Senhor está. A alegria de servir o Senhor está. A alegria de se preocupar o que eu posso fazer para Ti, Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado a minha casa, dado a minha família. Essa é a preocupação do salmista, em apresentar diante de um Deus tão poderoso, com alegria, com alegria, não de servir ao homem, não, de servir a Ele. Oh, glória a Deus. Essa alegria é a fonte da nossa fé. O profeta Sofonias, no capítulo de número 3, versículo de número 9, vai dizer assim: olha, pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o meu nome, diz o Senhor, e o sirva com o mesmo Espírito. É uma promessa de Deus, que Ele vai dar esse Espírito para mim e para você, mas com um propósito, para servi-lo, no mesmo Espírito e no mesmo pensamento, com o coração cheio de alegria. Oh, glória a Deus. Por que servir a Deus com alegria? Por quê? Por que eu tenho que servir Ele com alegria? Porque os seus mandamentos são maravilhosos e poderosos para as nossas vidas. Porque Ele é o Salvador e Criador, Ele é o nosso amigo. Porque quando nós servimos a Deus, anote isso, nós servimos a nós mesmos. Quando nós servimos ao Senhor, o maior beneficiado somos nós. Reveste em bênção para as nossas vidas. Bem verdade é que os nossos olhos não conseguem contemplar as bênçãos espirituais, porque o homem natural, ele consegue ver o que é natural,
E ele valoriza o que é natural, aquilo que está ligado no espiritual, que nós não conseguimos ver. Muitas vezes nós somos até ingratos. Davi, no Salmo de número 23, no versículo de número 1, ele vai dizer que esse Criador é o pastor dele, e nada faltará. Em outra tradução vai dizer assim: olha, de nada tenho falta, nada. De nada tenho falta. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia que o que movia ele era o Criador. Oh, glória a Deus. Certa feita questionaram ele. Ele queria sacrificar ao Senhor. E o dono daquelas terras disse: olha, pode usar aqui a minha terra. Não, eu não posso dar nada ao Senhor que não me custe. Porque aquilo que eu faço para Ele, Ele tem que entender que eu estou servindo. É porque Ele já tem me abençoado. Nós servimos ao Senhor porque Ele já tem nos abençoado. Não porque Ele vai nos abençoar, não. O que nos move a minha casa do Senhor é porque Ele já tem sido bom para com a minha casa. E o mínimo da minha gratidão é chegar diante dele com alegria e apresentar o meu cântico com júbilo. Aleluia, glória a Deus. Os privilégios de acesso à sua presença, que muitos não têm, nós alcançamos em Deus, a fonte da sua bondade e proteção. O salmista, no Salmo de número 91, os irmãos sabem, muitos inimigos vieram, mas 1000 vão cair deste lado e 10.000 do outro lado, e nós não seremos atingidos. Glória a Deus. Essas são as bênçãos espirituais a qual nós não vemos, mas todos os dias Ele está pelejando pela minha casa e pela sua casa. Oh, glórias! Ele está pelejando pela minha casa e pela sua casa. Uma vida de comunhão com o Criador. Uma vida de intimidade, vivendo aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele tem nos dado, por seu imenso poder. Este Salmo de número 100, em outros salmos nós vamos ver uns Salmo 21, 28, 30, 66, Salmo de gratidão ao Senhor, mas quando eu estava meditando, eu olhei para esse versículo de servir ao Senhor com alegria. O tema desta mensagem: aonde está minha alegria? Você pode se fazer essa pergunta: aonde está a sua alegria? A alegria de servir ao Senhor. A alegria, muitas das vezes nós perdemos ela pelo caminho. E nós nos desanimamos, muitas vezes nós não queremos mais ir à casa do Senhor, congregar com os irmãos, fazer parte do mesmo corpo, receber do mesmo alimento. O salmista, no Salmo de número 18, versículo de número 1 e 2, o Senhor é a minha rocha e o meu libertador. Conhecer quem é Deus. Nós viemos à casa do Senhor para conhecer quem é Deus, todos os dias, saber quem Ele é, ter uma referência. Deus aparece para Moisés na sarça e se revela para ele, fala do chamado, da obra extraordinária, e Moisés faz uma pergunta: quem eu vou falar para Faraó que me enviou?
O eu sou te enviou, Moisés. O eu sou, a palavra que basta. Quem você serve? O eu sou. Ele é tudo. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é a luz que nos ilumina nas trevas. Aleluia, glória a Deus. Ele é a água viva quando nós temos sede. Ele é o príncipe da paz quando nós precisamos da paz. Quantos de nós não andamos muitas vezes preocupados, ansiosos, e nós clamamos para Ele: Senhor, eu preciso de paz, a minha casa precisa de paz. Então Ele entra como uma brisa e acalma aquele lugar, porque Ele é aquele que tem autoridade para trazer paz na minha família e na sua família. Ele é aquele que tem autoridade para reverter o não do homem, né? Muitas vezes nós recebemos um não de alguém, mas aí Deus falou assim: não, esse não é um ponto final, esse não é uma vírgula, a sua história continua. Os meus planos e projetos para a sua casa ainda continuam, ainda está de pé. Roubaram a sua alegria? Eu tenho boas novas para ti. Ele é poderoso para restaurar. Não importa a situação que foi, não importa o que se deu, o que importa é que quando nós vamos na casa do Senhor adorar Ele com júbilo e com a intenção de servir Ele com alegria, essa alegria nos toma de uma forma sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você consegue entender isso? O Salmo de número 63 vai dizer que o Senhor, Ele é o meu Deus forte, e a minha alma tem sede de Deus. O salmista, se nós olharmos para muitos salmos, nós vamos ver isso. Ele apresentando diante desse Deus tão poderoso. Qual é o motivo que as pessoas perdem a alegria? Por não conhecer esse Deus. A única justificativa é de não conhecer verdadeiramente quem é Deus. Porque quando você se encontra com Ele, como o texto que o apóstolo Paulo nas cartas aos Romanos foi lido aqui no capítulo de número 8, que nada pode nos separar deste amor. Não. Não é um amor comprado com ouro, não, nem prata. É um amor que foi comprado com o sangue do Filho de Deus. Um amor imensurável, algo que é inefável, como Paulo diz em suas palavras, sem como explicar. Quem que vai nos separar? É a tribulação. Quem vai roubar a minha alegria? A alegria de vir à casa do Senhor. A alegria de servir um Deus tão poderoso. Oh, glória a Deus. Josué se levanta no meio da congregação, há uma discórdia, há um disse-me disse, uns querendo ir para um lado, outros para o outro. Ele vai dizer assim: olha, eu só tenho uma palavra para dizer para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma alegria, porque quando nós conhecemos Ele, nós exalamos essa alegria. Há um prazer, quando nós vamos à casa do Senhor, há um prazer, uma alegria. Eu não sei você, mas quando eu estou em casa, eu estou me preparando para ir para a casa do Senhor, eu começo a querer andar para lá e para cá. Se deixar, eu venho mais cedo, 2, 3 horas mais cedo. Por quê? Porque é uma alegria.
Há uma alegria de estar na casa do Senhor. Sabe o que acontece aqui? Nesse momento que você está me ouvindo aqui, Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está restaurando, Deus está falando, pessoas estão sendo renovadas, alegrias estão sendo renovadas, casamentos estão sendo renovados, famílias estão sendo reestruturadas na presença do Senhor. É isso que acontece. Se o Senhor abrisse os nossos olhos, nós viríamos a ação de Deus em todo o tempo a nosso favor. Ele coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Ele trabalha. Somos o rebanho do seu pastoreio. Porque nós somos o rebanho do seu pastoreio, porque Ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor, o seu pastor. Aleluia, Ele prepara os melhores pastos, não é assim? Guia-me por pastos verdejantes. Ele tem uma preocupação com a minha vida e com a sua vida. Ele tem preocupação com a sua casa. Pastor, o senhor não sabe como está a minha casa. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe. Salmo de número 99, o versículo de número 9, vai dizer assim: exaltai ao Senhor Deus, e prostrai-vos ante ao seu nome, seu santo monte, porque é santo o Senhor nosso Deus. Moisés, tira as tuas sandálias, Moisés. Você tem que conhecer quem está falando contigo. O lugar que tu pisa, Moisés, é santo. Quando nós entendemos isso, querido, sabe quando Jesus diz assim: olha, o meu fardo é suave, é leve, é isso. Não há peso, não há dificuldade, não há distância, porque o fardo dele é leve. Se está pesado, se está difícil, não é o fardo dele, é o seu, é o meu fardo. O Senhor tem urgência de atrair esse povo com esse sentimento no coração, de adorar o nome dEle com alegria, servir o nome dEle com alegria, servir o Senhor com toda a nossa força, servir ao Senhor, a casa, lá fora, aonde nós estivermos, servir ao Senhor. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento? Amar o próximo. Outro dia eu disse aqui, que muitas vezes o próximo está tão próximo que nós nem conseguimos enxergar ele. Está próximo, querido. Se você mexer, você encosta nele. E nós temos que amá-lo. Nós temos esse privilégio. 7 dias adorando. 7 dias. Nós adoramos o Senhor aqui. Lógico que nós temos o nosso devocional em casa. Eu acredito que cada um aqui tem o seu. Mas quando nós vemos a casa do Senhor, na alegria que o salmista diz: me alegrei quando eu vou à casa do Senhor. Aí nós temos 2 horas e pouquinho. E nós começamos. Agora 7 dias. E eu tenho uma boa nova para ti. Vai chegar uma hora a qual nós estaremos diante dele, que não haverá mais venda, não haverá isso que eu estou dizendo. O mundo espiritual será aberto e nós viremos ele como ele é.
Aí sabe o que vai acontecer? Vai dar continuidade, porque não vai brotar lá não, vai dar a continuidade, essa alegria que já está aí, essa alegria que já te move no seu dia a dia, de entender quem Ele é. Aí você vai ver quem Ele é, aí Ele vai dizer, você realmente adorava o meu nome com alegria. Mas adorar o Senhor com alegria não é quando está tudo bem não, irmãos. É na tristeza, na dificuldade. Sabe o que acontece quando você vem para a casa do Senhor triste? Sabe o que a Bíblia diz? Que na presença dEle, a tristeza salta de alegria. Oh, glória a Deus, aleluia. Só venha para a casa do Senhor da forma que você estiver, com a intenção de servir, não importa a circunstância, não importa as dificuldades, só venha. Sabe por quê? Quando Ele sondar o teu coração, Ele vai ver a sua necessidade, aquilo que você está precisando, a sua dificuldade que você rompeu para estar na casa dEle. Ele vai dizer, olha, hoje você vai saltar de alegria. Oh, glórias. Por quê? Porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Você perdeu a sua alegria onde? Ele quer te dar de volta. Ele quer te fazer você voltar a adorar Ele com alegria, incendiar outras pessoas com alegria, mover um lugar onde há tristeza com alegria. Oh, glórias! É Ele que faz isso com a minha e com a sua vida. Eu quero concluir essa mensagem Por que você parou? Por que você não serve mais? Por que você inventa tantas desculpas para não servir mais? Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa, não é assim? Deus quer te trazer um tempo, não só de adoração, não. Um tempo de servir Ele com alegria. O serviço, de se preocupar em fazer algo. Muitas pessoas, como eu diz que a igreja não salva. Realmente a igreja não salva. O que salva é a palavra pregada na igreja. O que salva é o Cristo que morreu na cruz por mim e por você, pregado numa casa de oração como essa, aonde pessoas que adentram este lugar têm um encontro com este Cristo, e de dentro dessa pessoa flui algo capaz de entender que ela foi criada para servir o Criador. Aleluia, glória a Deus. Por isso que este salmo de número 100 é considerado um salmo de ação de graças. Mas nós olhamos aqui e vemos por que ele está dando graça. Está dando graça por servir a Deus. A maior dádiva que nós podemos ser gratos é de servir a Deus. É muito bom ter as coisas, mas muito melhor é servir ao Criador, é ter o Criador perto.
Entender que quando você fala com Ele, Ele te responde. Oh, glórias. Bendito seja o nome do Senhor por este salmo. Aonde é que você parou? Por que parou? Perdeu a alegria? Me contrariei, me revoltei. O Senhor quer entrar na sua vida novamente, devolver a alegria que você tinha de cantar, de pregar, de falar do nome dEle, de exercer o serviço sacerdotal na casa dEle, na sua casa. Ele quer trazer de volta a alegria ao seu lar, sabe? Ele quer te fortalecer, Ele quer restaurar a comunhão. Aleluia, glória a Deus. Ele quer trazer isso de volta, porque é para isso que Ele nos trouxe aqui, para dizer isso para mim e para você. Olha, adore o meu nome, busque o meu nome, e deixa que as outras coisas eu vou fazer por você. Busque o meu reino, sirva o meu reino, sirva a minha casa, e deixa que as outras coisas eu vou acrescentar na sua casa. Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Sirva com alegria a minha casa, o meu reino. Faça a minha vontade, porque Ele é bom, e Ele tem prazer em abençoar a sua família. Ele tem prazer em abençoar a sua casa. Ele tem prazer em devolver a alegria para aqueles que buscam ao Senhor. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida.